Tem muita empresa que quer pagar um fixo de nada pro vendedor, transferir todo o risco e a responsabilidade para aquele CPF. Na verdade, o risco é do negócio, o risco é da empresa. Você, eu contrato um monte de vendedor barato, se ele quiser, ele ganha muito dinheiro. Cara, mas você quer que esse cara ganhe muito dinheiro assumindo o risco? Não, o risco é teu. O seu negócio é bom, você vai ganhar muito dinheiro porque vem. E você tem que remunerar essa pessoa bem para ela ter resultado. Então, economizar no vendedor é igual você compra uma Ferrari e vai colocar gasolina adulterada. Pô, não dá, né? Tá na sua empresa, não adianta você também achar que o vendedor vai resolver qualquer problema, pô. Sim. O vendedor, ele é uma peça na engrenagem toda da empresa. O produto que você tá vendendo tá no preço certo? Como que você tá posicionado versus seus concorrentes no seu mercado? Isso vai ajudar ou dificultar a vida do vendedor. O vendedor não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre, cara. Sim. Vale pra quem é vendedor, vale pra quem... Cara, às vezes eu já perdi vendas que o cara virou um baita relacionamento. Então, tudo na vida é uma construção e isso significa investir em relacionamento. É um porquinho, networking. Você vai pôr na moeda todo dia. Talvez um dia você precise quebrar o porquinho pra tirar. Às vezes ele quebra sozinho e você tira uma bolada ali de dentro. Pela primeira vez na história do G4 Educação, vamos liberar gratuitamente um dos nossos melhores cursos online, o Aceleração de Vendas. Lá você terá acesso ao passo a passo para desenvolver uma operação de vendas lucrativa, escalável e previsível. Meu intuito é reunir depoimentos de empreendedores como você que vão encarar um crescimento significativo e gerar ainda mais empregos após acessar esse curso gratuito. Vamos criar uma corrente que move o nosso Brasil para frente. Clique no link e acesse o curso gratuitamente. Te vejo lá. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, o podcast aqui do G4 Educação, onde a gente convida empreendedores, empresários e gestores que estão construindo o nosso Brasil para trazer para vocês aqui os erros, os acertos e aquilo que eles aprenderam durante a jornada deles. E hoje o meu convidado tem mais de 15 anos de experiência em vendas corporativas. Esse vai ser o tema aqui do podcast 1 dos. Tendo atuado em organizações de alto crescimento de tecnologia, internet e fintech em toda a América Latina. Ele já passou pelo LinkedIn, Creditas, TOTVS e Bayer. Ele também é especialista em lançamentos de produtos e serviços, gestão de operações complexas e transformação digital de times comerciais. Caramba, hein? Que currículo. Tá enjoado esse negócio aí, hein? E há 2 anos, olha só que legal, ele fundou a maior comunidade de educação em vendas B2B do Brasil. Além disso, tenho o prazer de dizer que ele é o nosso mentor aqui no G4 Educação, nos programas presenciais de vendas, que é o G4 Sales, e também na academia de vendedores. Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, seja muito bem-vindo a esse podcast. Uma honra ter você aqui, cara. Muito obrigado, cara. Assim, quero começar dizendo que eu sou um cara de poucos sonhos, né? Eu sou um cara, eu falo pra minha esposa, né? Eu sou um cara de poucos sonhos. Eu sou um cara de planos e objetivos, né? Até o ano passado eu nunca tinha palestrado lá no RD Summit, né? E depois eu comecei a ver os podcasts aqui de um dos meus próximos objetivos é estar aqui. Então, cara, tô muito feliz de estar aqui hoje. O G4 é uma grande inspiração para mim, assim, acho que a minha vida como profissional mudou quando eu virei mentor aqui. Legal. Então, pô, para mim é um orgulho, um prazer estar aqui. Eu ando aqui pelos corredores do escritório e falo, ó, pessoal, todo mundo aqui é meu chefe, hein? Vocês podem me demandar, tamo junto. Boa, boa. E galera, ó, fica ligado que o episódio de hoje vai ser uma aula. Pagotto, ó, ele vai compartilhar com a gente um pouquinho da visão dele sobre o que é essencial em um time de vendas, desde a parte de posições, dos processos, das tecnologias que a gente precisa ter até os rituais de gestão. Vai falar também um pouquinho sobre a transição de carreira, que ele acabou de comentar aqui, né, onde ele saiu de uma longa carreira corporativa para empreender. E, claro, vai falar um pouquinho da criação do Pipe Lovers e do funcionamento, como o Pipe Lovers funciona, e um pouquinho de como é ser mentor aqui no G4. Então, ó, escuta até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Baita episódio com um monte de insights. Então, ó, já pega a caneta, já pega o papel para você anotar que vai ser uma aula. Pagotto, bora começar? Vamos lá, cara. Boa. A gente sabe, né, que a gente inclusive fez um post esses dias atrás que deu um baita rebuliço, né? Onde a gente fala do papel do vendedor. Era um carrossel, né, que tinha ali falando
né, do vendedor, mas no começo a gente sempre começa, né, mais a porrada na cara. E depois falava que aquilo era um mito, né? E muita gente acha, né, que a profissão do vendedor ainda é muito desqualificada, subestimada. Então, nas pessoas que são leigas ao assunto, muita gente acha, né, que o vendedor só é vendedor porque não deu certo em outra posição, que ele está ali de passagem até encontrar algo melhor, né? Eu queria trazer aqui e perguntar para vocês quais que são, né, esses maiores mitos, mentiras que todo mundo fala ou pensa sobre vendedor que a gente gostaria e você gostaria de desmistificar aqui. Vamos lá, primeira coisa, acho que é legal de contar, todo mundo que começa a trabalhar em vendas, porque foi motivado por um incentivo normalmente financeiro. E, para eu não fugir à regra, comigo foi a mesma história, né? No meu começo de carreira, né, a gente estava falando antes de começar aqui, eu estudei num colégio alemão aqui em São Paulo, comecei a trabalhar com comércio exterior, fiz alguns estágios, né? Fazia um estágio na Bayer, né? Foi onde eu comecei minha carreira, fiquei 2 anos lá e tal, passei em várias áreas. Então, assim, eu era um bom funcionário, né? Então, passava em todos os departamentos, tinha empresa alemã, tinha os relatórios das áreas, tirava boas notas. No final do meu estágio, cheguei para a diretora de RH da Bayer e falei, olha, eu queria fazer um estágio na Alemanha. Como é que eu faço? Ela, não, você precisa se formar, passar no nosso programa de trainees, para daí você fazer um estágio na Alemanha. Falei, você tá louco, eu tô no 2º ano de administração aqui na USP, falta mais 3 anos, assim, não vai rolar. E aí eu descobri que a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha tinha um programa de trainee de vendas, que é parecido com o programa da Câmara Americana. Perfeito. Se eu fosse lá e ganhasse o programa de vendas, eu ganhava um estágio na Alemanha. Falei, vou virar vendedor. Eu quero fazer um estágio na Alemanha. E aí eu fui. E eu acho que isso é um negócio que demonstra um pouco desse perfil do vendedor. Claro, a pessoa que está disposta a assumir um pouco mais de risco, tem os seus e confia um pouco no seu taco. Mas aí, enfim, depois a gente vai entrar um pouco mais no perfil de vendedores aqui, mas uma coisa que eu acredito piamente, muita gente me pergunta qualquer pessoa pode ser vendedor. Qualquer pessoa pode ser vendedor. E aí tem 2 lados do que faz você ser um bom vendedor. De um lado, tem as soft skills, power skills, que é alguém que precisa ter foco, determinação e resiliência. Beleza. E eu, no começo lá da Câmara Alemã, eu não sabia nada de vendas. Só que eu era o cara que mais ligava, que mais fazia reunião, que mais trabalhava mais horas. Lá na época era para trabalhar 4 horas por dia, né? Você trabalhava na manhã ou na tarde, era um estágio. Eu trabalhava de manhã, que era o meu horário. À tarde eu trabalhava, como era mesa fixa, eu trabalhava na mesa do cara que tinha saído para fazer reunião. Então eu ficava rodando nas mesas ali. E à noite eu ficava prospectando. Então assim, eu não era melhor que ninguém, eu só trabalhava mais. E aí do outro lado tem as hard skills, que são os conhecimentos técnicos. E isso é um negócio que depois a gente vai falar de pipe lovers aqui, mas quando eu fui começar a comunidade, era meio freestyle, mas eu parei para fazer uma pesquisa e entender o que os vendedores de alta performance tinham. E aí vendedores de alta performance, né, tem 4 pontos principais. E na Academia de Vendedores aqui do G4 a gente fala sobre isso. Primeiro deles é visão de negócio. Então, dentro de visão de negócio, é a pessoa que entende do seu segmento, ou seja, vamos pensar aqui, o vendedor do G4, ele entende de educação, mas ele entende do segmento lá do empreendedor. Óbvio, né? Quando aqui em empresa são vários segmentos. Quanto mais o cara entende do segmento específico, ele vai conseguir falar mais das dores. E ele entende as tendências que estão acontecendo ali. Isso é conhecimento de negócio. Depois entra conhecimento técnico, é o que todo mundo acha que é o que precisa aprender, que é a parte de funil, prospecção, qualificação, apresentação, negociação, gestão de vendas, ele precisa entender de métricas, conversão e análise crítica. Aí entra em relacionamento interpessoal. Eu preciso saber me comunicar, preciso saber falar e preciso ter escuta ativa e preciso desenvolver liderança e influência. Mas eu sou vendedor. Mas você precisa influenciar um comitê de compras do outro lado e pegar recursos na sua empresa. E por fim, autodesenvolvimento. É alguém que vai ter inteligência emocional, resiliência também está lá dentro, gestão do tempo da informação, que é usar o CRM, organizar a agenda, e aprendizado ativo está sempre desenvolvendo. Então, no final das contas, qualquer pessoa pode ser vendedor. Poucas delas têm a resiliência, o foco, a determinação de evoluir todos os dias. Por quê? Ninguém fica um vendedor bom de um dia para a noite, né? Pega lá, tô vendo aqui a foto do Alfredo. Alfredo, puta vendedor. Cara, o cara tá fazendo isso há 20 anos, entendeu?
Então, é isso. É todos os dias ir aprendendo, escutando o cliente, entendendo mais de negócio. É isso que faz o vendedor chegar em outros patamares. Caramba, cara. Olha só, galera. Eu falei para você pegar a caneta e anotar. Foi tão rápido que nem eu consegui anotar. Então, pausa, volta para trás e já anota que aqui já foi a primeira aula. Começamos já com porrada na cara aqui da primeira parte do podcast. E, cara, eu já quero aproveitar que você entrou nesse tema, né, que muitos dos nossos alunos que passam pelo programa, seja o G4 Sales, seja Traction, seja a Academia de Vendedores, eles têm essa dúvida em como montar o time de vendas. Aqui você falou um pouquinho das qualidades que você, sendo um vendedor, precisa ter: foco, determinação, resiliência, trabalho duro, né? Que é tudo ao contrário do que o mito, né, que as pessoas têm sobre um vendedor. Sim. De fato, o bom vendedor, aquele que prospera, aquele que se dá bem, aquele que progride na carreira, tem isso. E uma coisa que me chama muito a atenção e que eu vejo muito aqui no G4 é isso daqui, cara. Trabalho duro. É isso aí. Não adianta você só ser competente se você não trabalha duro. Porque ser competente talvez seja algo que você tenha, né, nascido com aquilo, tenha mais facilidade. Agora, uma pessoa que é competente, que não trabalha duro, vai ficar para trás de alguém que trabalha duro, mesmo sendo um pouco menos competente. Então, o mundo ideal é por você ser competente, se desenvolver, mas trabalhar muito duro, que daí ninguém ganha de você. E você também trouxe essa parte, né, essa segunda parte do que o vendedor daí sim precisa se desenvolvendo, de ter visão de negócio, conhecimento técnico, relacionamento interpessoal, autodesenvolvimento. Agora, os alunos que passam aqui no G4, eles têm muitas dúvidas de como montar um time de vendas, né? Aqui você já trouxe quais qualidades você tem que procurar na pessoa, que ela tem que nascer com isso, que são essa primeira parte, e aquilo que você tem que desenvolver. Mas como que eu monto esse time, né? Então, as skills a gente já falou, mas como que eu estruturo o time? Quais que são as principais boas práticas que você recomenda para os alunos que passam aqui no G4 na hora de montar o time comercial? Legal. Isso, inclusive, foi tema de uma das aulas que a gente fez recentemente no G4 Scale, né? Uhum. Você falou que eu tô como mentor no Sales, na Academia de Vendedores, mas agora também tô na Traction, no Gestão Empresarial e no Scale, aí cara. Assim, eu tô... Aí sim. Eu tenho um... Tem uma cadeira cativa aqui. Uma cadeira aqui pra mim, aqui com o pessoal, né? E no que a gente falou no Scale, foi um negócio legal, né? Que é a comunidade de vocês para empreendedores. E a gente falou lá sobre níveis de maturidade de gestão de vendas de uma empresa, né? Para citar rapidinho quais foram esses níveis, depois a gente falar de como é que constrói essa operação, a construção desse time. Primeiro, é o empreendedor-vendedor. Momento zero, é o empreendedor, criou a empresa, ele está começando o negócio dele e ele mesmo vende, vai encontrar o product market fit, vai começar a encontrar o seu canal de aquisição. Depois é a construção do primeiro time de vendas, né? E foi interessante que a gente viu ali a maior parte do público tinha até 5 vendedores, né? E hoje, quando eu trabalho, as coisas que eu trabalho lá na Pipe Lovers, a gente foca muito em quem tem até 30 vendedores, de 0 a 30. Perfeito. Porque essa é a primeira fase. Perfeito. É o cara que ele precisa implementar um CRM, ele vai definir o playbook de vendas da empresa, ele vai montar o onboarding, ele vai montar o modelo de comissionamento. Depois ele vai para uma fase 3, que é processos de especialização. Aí entra toda aquela história do receita previsível, lá o livro do Aaron Ross, como que eu quebro em SDR, pré-vendas e gestão de carteira, para chegar depois num momento de liderança estratégica, que é onde a empresa cria o Chief Revenue Officer, diretoria de planejamento comercial, vendas, pós-vendas, CS. E por fim, um momento de expansão e inovação, que é quando a empresa vai criar um modelo matricial, vai abrir filiais, vai fazer aquisições, vai se internacionalizar. Então a gente falou um pouco sobre isso. Agora, quando a gente fala de construção de uma equipe de vendas, tem 2 tipos de organização. Primeiro tem a empresa, como é a minha, que tem um CEO, um fundador, que conhece de vendas. E muitas empresas têm o founder que é vendedor, né? Ou um dos sócios que é vendedor. E essa pessoa, naturalmente, ela lidera as primeiras vendas, ela vai contratando os primeiros vendedores e tudo mais. E tem aquelas empresas, né, que tem um fundador, os sócios são mais técnicos, ou é uma indústria, ou uma empresa de tecnologia, é aquela galera que está focada no produto, na estratégia, mas não tem o batidão do comercial.
Independente desses casos, e eu me cito como esse exemplo, a PipeLover está com 20 meses agora. Eu já tenho um head de vendas que não sou eu. Perfeito. Então, contratar o gerente de vendas, se a empresa já tiver condição e caixa para isso, é um ponto muito importante. Porque enquanto você está pensando no financeiro, no jurídico, no marketing, no produto, em trocentas mil burocracias, tem alguém ali que está sentado para montar essa máquina. Esse é o mundo ideal, e ao longo da minha carreira eu fui dando mentoria, sendo advisor de várias empresas. Quando as empresas tinham condição, colocar essa pessoa ajuda muito. Por quê? Qual que é o erro que muitos empreendedores cometem? Eu vou contratar um primeiro vendedor, aí eu vou contratar outro vendedor, e qual que é a expectativa? Né? Eu até brinco isso um pouco nas aulas. Você quer contratar alguém que prospecta cliente, conhece do produto, faz as reuniões, fecha contrato, cuida da carteira, negocia upsell, cuida de renovação, resolve todas as coisas burocráticas e que a pessoa seja PJ e não tenha salário fixo, ou seja, o famoso representante comercial. Cara, esse é o seu trampo como empreendedor, não é o trampo de um vendedor. Então, quando você traz um gestor e ele consegue definir os escopos desses vendedores, esse negócio fica um pouco mais estruturado, porque é alguém que vai tocar esse bumbo. Mas, inicialmente, as empresas começam com um vendedor. Voltando lá nos níveis de maturidade de gestão, é a formação do primeiro time de vendas. E na formação do primeiro time de vendas, você vai ter essencialmente um vendedor generalista. É um vendedor que faz tudo. Ele vai prospectar, ele vai fechar os primeiros contratos e ele vai cuidar da carteira. São 3 grandes pilares. Perfeito. Ao longo do tempo, você vai vendendo mais, né? Então, você vai começando a gerar mais demanda, isso vai te demandando atender mais os clientes, você vai fechando mais clientes e você começa a ter uma base de clientes. 80% da receita das empresas vem da carteira. E aí, o que começa a acontecer e é onde todo mundo chega meio que num platô? O vendedor vai focar onde? Em vender na base ou vender em novos? Pô, eu vou mamar na base. Exato. É muito mais fácil. Uma venda na base, ela é de 4 a 5 vezes mais fácil do que uma conta nova. Então, o cara fica focando na base. E aí, o empreendedor fala, pô, mas o cara não prospecta, o cara não vende cliente novo, só fica tirando pedido. Então, tá bom, vamos lá. O que você, empreendedor, tem que fazer? Você vai dividir essa função. Se eu estou com muito cliente na carteira, eu vou deixar um vendedor cuidando da carteira e um vendedor cuidando de novos. Isso é uma quebra que pode ser feita. Você pode ter gargalo de outro lado. O meu ciclo é mais longo, é uma venda mais complexa, eu ainda tenho poucos clientes, é tranquilo de cuidar, mas eu quero acelerar minha aquisição. O que você vai fazer? Eu vou colocar 2 caras para prospectar e fechar? Não, peraí, quanto custa esse cara closer, né, o hunter? Uhum. Ele vai te custar 5, 10 mil reais como um vendedor? Tá, mas peraí, se você contratar um pré-vendedor antes, que custa mais barato, você coloca alguém mais barato, mais especializado, que vai conseguir te gerar mais demanda e abastecer esse vendedor. Então entra aí um pouco não, né? Entra muito na história de você olhar o capacity do seu funil de vendas. Então, resumo da história, a construção de uma equipe de vendas parte de um vendedor. Desse vendedor você vai entender onde está o gargalo dele no dia a dia, e aí você vai desdobrando em funções mais especializadas. Então esse é o caminho. E aí acho que para fechar nessa sua pergunta, quando você vai... Cara, todos os dias, meu celular se bobear aqui tá tocando, né? Que é o seguinte, todo dia alguém me manda um WhatsApp ou me liga com a seguinte pergunta. Pagoto, você tem uma comunidade de milhares de vendedores, tem uma newsletter lá que tem 45 mil leitores todo dia de vendas B2B. Cara, tô precisando contratar um vendedor bom. Você tem alguém para me indicar? E, cara, eu sempre faço essas perguntas das aulas. Quem que tá precisando de um bom vendedor? Cara, todo mundo levanta a mão, né? E o ponto é o seguinte, o bom vendedor, o perfil do vendedor ideal para cada vaga, ele vai variar de cada situação e de cada empresa. Uma pessoa que é um bom vendedor para o G4 não é um bom vendedor para PipeLovers. Por quê? Tem 3 pilares para você olhar para a hora de contratar uma pessoa. Primeiro, e aí você tem que definir o escopo dessa pessoa. Uhum. Eu vou olhar qual que é o nível de conhecimento de mercado que eu preciso que ela tenha. Se é uma venda mais técnica, mais especializada, né? Pô, tô vendendo maquinário agrícola lá no Mato Grosso. Pô, você precisa de um cara que conheça do mercado, que saiba conversar com um produtor rural, que seja um agrônomo, né, que entenda como tratar com esse... Então, é o nível de conhecimento do mercado. No nosso caso, para vender educação, é uma coisa que é relativamente mais simples. Então, baixa a régua nesse elemento, nível de conhecimento do mercado. Segundo habilidade no funil de vendas, na etapa do funil. E aí tem uma coisa que é muito engraçado, né? Pô, vocês têm uma máquina de vendas aqui que é animal, tem um time de pré-vendas que é top. Aí direto vira alguém e fala, pô, eu contratei um SDR, ele era do G4, saiu, não sei o que, eu contratei o cara. Pô, não tá gerando nada aqui.
Eu falei assim, mas deixa eu te perguntar um negócio, porque no G4 é o seguinte, os caras geram muito lead inbound, esse cara cai para um SDR, esse SDR qualifica e normalmente ele está vendendo para uma pessoa física, que é um empreendedor. Eu tenho quase certeza que na sua empresa você faz prospecção ativa, outbound, fria, B2B. É isso? É isso. Falei, cara, você contratou um cara que não sabe fazer o que você precisa. E aí, outro erro também que é muito comum você vai lá, vou contratar alguém de outra empresa. O cara era vendedor top, tinha uma carteira de cliente, vendia milhões, vendia para cliente grande, gerente de contas. Você traz ele para sua empresa, esse cara não prospecta, esse cara não consegue fechar contrato no... Claro, o cara era farmer, você traz ele como hunter, então é habilidade no funil. E por fim, é a experiência com o nível de cliente que você vai tratar. Por exemplo, eu tenho uma grande joalheria global, é meu cliente, e varejista, e eles têm lá na loja, imagina, o cara está atendendo multimilionários, bilionários que vão na loja, ele precisa ir na casa dessas pessoas. Cara, o cara tem gente lá que é ator da Globo, era ator de Malhação e hoje é vendedor lá de brinco, joia, pulseira, anel e tal. Esse é um tipo de vendedor. Agora, esse cara conseguiria vender para o Itaú? Provavelmente não, ele deve vender para os herdeiros do Itaú, mas não vende pro Itaú em si. Aí do outro lado, você pega o vendedor de tecnologia que vai atender lá o Itaú. Cara, normalmente é o tiozinho lá, de terno, você vai lá na porta do Itaú com um cigarrinho, né? Cara, esse cara tem resiliência, sabe tratar projetos de milhões de reais, de vários anos. Deu pau no projeto, o cara vai lá levar porrada e depois volta, então, deu problema no projeto, a solução é você comprar 3 vezes mais que eu vou conseguir te atender melhor. Então, é esses 3 pilares que as pessoas precisam olhar: nível de conhecimento do mercado, habilidade no funil e experiência com o tipo de cliente, para ela conseguir montar, saber o que ela precisa contratar para depois ela ir para o processo seletivo. Perfeito, cara. Que aula, galera. Que aula. Eu vou pedir pro time aqui. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir pro time, só que não vamos colocar lá ao vivo, mas eu vou pedir pro time pegar tudo isso, passar no chat GPT, para a gente ter aqui no time, para dar essa aula. Muito bom. Você já dá essa aula, mas é muito bom, cara. Que aula, eu tô aprendendo um monte aqui. E esse ponto que você trouxe, daquilo que você falou, o cara que traz um SDR, às vezes do G4 ou de outra empresa, quer encaixar em outro lugar, você explicou aí os 3 pontos, logicamente, que não dão match. Uhum. Mas também tem um negócio, né, cara? O negócio é você vender Coca-Cola. Que é fácil de vender. Sim. Que as pessoas querem Coca-Cola. Porque no fim do dia, o trabalho, né, do vendedor é uma parte num todo do negócio. Então, quando você tá na sua empresa, não adianta você também achar que o vendedor vai resolver qualquer problema, pô. Sim. O vendedor, ele é uma peça na engrenagem toda da empresa. O produto que você está vendendo está no preço certo? Como que você está posicionado versus seus concorrentes no seu mercado? Isso vai ajudar ou dificultar a vida do vendedor. O vendedor não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre, cara. Sim. Ele não vai tirar coelho da cartola. Até pode tirar coelho da cartola, mas se ele começar a tirar coelho da cartola, tem algo estranho. Ele está tendo que ajustar no pitch a oferta, o que o marketing não está falando não está azeitado. Ou vai ter que voltar para dentro da empresa para combinar. Vende um negócio, ajusta aí na entrega. Ajusta aí na entrega, que daí você acha que aquele vendedor é bom pra caramba, mas o custo de servir aquele seu produto tá totalmente diferente, porque ele tem que customizar para vender. Uhum. Então, assim, gente, o vendedor é uma peça na engrenagem. Para você que é empreendedor, esse cara é importante? Muito. Uma das coisas mais importantes na empresa. Agora, seu produto tá certo, no preço certo, bem determinado de acordo com a concorrência, a sua parte de marketing, de posicionamento. Cara, tem todo um ecossistema em volta, todo um mecanismo em volta, e aquele vendedor, logicamente, é parte da engrenagem. Né? E esse negócio é legal que você falou, Nardon, assim, o Thales tem alguns conteúdos do Thales falando sobre isso, né? Você tem que remunerar bem o seu time. E eu vejo, a gente fala bastante sobre remuneração, até o modelo que vocês usam aqui no G4, né? O modelo de OTE, que é o On Target Earnings. Ao invés de você pagar a comissão sobre vendas, sobre todas as vendas para o vendedor, você vai ter o fixo, uma remuneração variável. Não vamos passar aqui, por isso que é uma explicação um pouco mais complexa, mas a realidade é o seguinte: tem muita empresa que quer pagar um fixo de nada para o vendedor, transferir todo o risco e a responsabilidade para aquele CPF, e na verdade o risco é do negócio, o risco é da empresa. Então assim, eu contrato um monte de vendedor barato, se ele quiser ele ganha muito dinheiro. Cara, mas você quer que esse cara ganhe muito dinheiro assumindo o risco? Não, o risco é teu. O seu negócio é bom, você vai ganhar muito dinheiro porque vem. E você tem que remunerar essa pessoa bem para ela ter resultado. E aí acho que o grande erro em muitos negócios, principalmente empresas pequenas, o cara quer economizar no vendedor
E às vezes assim, a estratégia tá boa, o marketing tá bem feito, só que você bota um cara que não sabe falar e não entende o negócio, você perde venda porque você tem um cara ruim. E assim, pô, você vai pagar 2 e pagar 4, cara, assim, não é isso que vai quebrar sua empresa, principalmente no começo. Então, economizar no vendedor é igual você compra uma Ferrari e vai colocar gasolina adulterada. Pô, não dá, né? Exatamente. Você tem que, não dá para economizar nesse negócio, porque principalmente quando você tem 1 ou 2, às vezes a variável que não tá dando certo no seu negócio são aquelas 2 pecinhas. Perfeito. E galera, olha só, esse tema que o Pagotto ia falar aqui de OTEC é um tema grande que não vai ser, a gente não vai falar aqui no podcast. Se você quiser saber mais, entra lá no meu Instagram, @bruno.nardon, vai lá na DM e escreve OTE. Só escreve isso, OTE. Eu vou pedir pro time aqui fazer uma automatização lá. Quando você mandar isso, a gente vai te mandar um conteúdo sobre esse tema para você entender mais a fundo, que a gente tem alguns materiais aqui já no G4 preparados sobre isso. E a gente falou aqui, Pagotto, né, processo de contratação, logo no começo você já falou né, dos soft skills e hard skills, de como você avalia esse cara na hora que você está entrevistando, né, esse candidato a vendedor. E tem algo, quando você está ali no processo de entrevista com esse possível vendedor ou vendedora do seu time, que faz você eliminar ele automaticamente? Tem algo que, putz, você pergunta e se a pessoa responder, ou, tipo, é aquele lance, ou ela responde sim ou não. Se ela responder sim, passa. Se responder não, cara, você já elimina, ou o contrário? Tem 2 coisas, tem 2 momentos para mim, né? A gente fala bastante disso em algumas aulas aqui no G4. Primeiro, eu vou dar um en passant rápido do que é um processo seletivo ideal para garantir que você está contratando gente certa, né? São, cara, basicamente 4 grandes etapas. Primeiro, você tem que ter pipeline de candidato. Então, assim, você tem que ter uma estrutura de recrutamento. Se você não tem recrutamento na sua empresa, contrata um headhunter especializado em vendas que vai te ajudar a gerar um pipeline de pessoas qualificadas. Senão, o que acontece na maioria das empresas? Contrata aí o que apareceu. Um primo, cachorro, papagaio, aí já vai dar merda, né? Aí, beleza. Aí entra na parte onde, para mim, tem uma das perguntas-chave. A grande maioria das pessoas, quando vai contratar qualquer pessoa, não só um vendedor, faz a seguinte pergunta: e aí, você ganha quanto hoje? E aí a pessoa vai te falar quanto ela ganha hoje. E aí na sua cabeça, automaticamente você pensa: se eu pagar igual ou um pouquinho mais, faz sentido. E essa pergunta está errada. A pergunta certa é: qual é a sua expectativa para vir trabalhar aqui? Essa é a pergunta. Uhum. Então, essa pergunta para mim é eliminatória. Se eu tenho uma posição na minha empresa que eu vou pagar R$5.000 para um vendedor, 5 mil de fixo, 5 mil de variável. Vou dar um exemplo fictício aqui. Então, ou seja, o objetivo desse cara é ganhar 10 pau por mês. Qual é a sua expectativa? Minha expectativa é ganhar 10.001. Cara, infelizmente a gente não vai poder porque está fora da nossa expectativa. Não, mas eu estou disposto a ir por um pouco menos. Você está disposto a ir por um pouco menos agora. Passa 3 meses, passou um outro caminhão lá com 10.001, você vai embora. Então, isso para mim é meio que um deal breaker bem importante do processo. Então, e isso acontece para mim na primeira entrevista do gestor. Então, o gestor vai fazer essa primeira entrevista. Depois dessa primeira entrevista, eu gosto que a pessoa converse com outras pessoas da empresa e eu faço essencialmente um teste prático, né? Então, próxima etapa do processo é um teste prático. E todo mundo aqui já contratou um vendedor e nas primeiras semanas o vendedor mandou um e-mail para o cliente com você em cópia e você falou: puta, o maluco não sabe escrever. O cara não sabe escrever. E aí você vai ler e você vê: cara, mas você não fez um teste de redação. Perfeito. Então, assim, fazer testes, e aqui redação é um exemplo, mas pode ser uma conversa no WhatsApp, pode ser uma simulação de uma ligação, uma simulação de uma reunião, de uma apresentação. E aí, por fim, passou pelo teste, eu vou para a entrevista final, que normalmente quem faz não é o gerente direto, né? Então, assim, tem o candidato, o vendedor, ele é entrevistado pelo gerente dele, que seria o futuro gerente. Esse cara é o mais interessado em contratar logo. Porque, assim, se ele não tem o vendedor embaixo, ele não bate a meta tá comendo, ele não bate a meta, ele quer botar alguém para dentro, porque, assim, melhor um cara que venda 20% do que não venda nada. Cara, se você é o diretor, o CEO, o sócio da empresa, cara, você precisa levar a barra. Todo dia a sua empresa é melhor. Então, nessa última entrevista, na época que eu estava na Acreditas, eu tinha uma equipe de mais de 240 pessoas lá. Sempre que tinha um gestor, um head, um diretor novo reportando para mim, cara, o primeiro cara que trazia, eu sempre reprovava. Tá? Sempre reprovava e falava: reprovei por causa disso, disso, disso. A gente tem que subir a barra, né? E é nessa última entrevista que eu pego mais um dos pontos que para mim é deal breaker. Que é o seguinte: se o cara chegar para mim na última entrevista e não tiver uma pergunta minimamente inteligente, cara,
esse cara não tá interessado em trabalhar na sua empresa. Perfeito. Não tá interessado. O cara chega lá na última entrevista e fala, pô, quanto que eu vale refeição? Pô, você tá de brincadeira comigo. Você vê até o final, você vai perguntar pro diretor, pro sócio da empresa, qual que eu vale refeição? Vocês emendam aqui os feriados? Cara, explode, não quero você aqui. Cara, melhor pergunta que eu recebi numa entrevista final foi um candidato virou pra mim, não sei se era de executivo de vendas júnior ou era uma pessoa júnior, assim. Virou pra mim, Pagotto, como é que você prioriza o seu tempo e quais são os seus principais objetivos estratégicos agora? Eu falei, caramba. E esse aí, tipo, o cara entendeu que eu tenho um papel na organização e ele tem outro. Então, pra mim é isso. Se a expectativa de remuneração estiver desalinhada e a pessoa no final não tiver perguntas interessantes sobre o negócio, cara, esse cara não tá vivendo, tipo, ele não tá se imaginando dentro da empresa. E o vendedor, pra tomar uma decisão de mudança de carreira, cara, pô, eu vou vir trabalhar aqui. Será que vai dar certo? Né? Porque o cara, pô, é ele que depende, né, de fazer, ele tem que pensar nisso antes. Cara, isso que você falou de se imaginar serve para tudo, né? Não serve não só para vendas, mas para qualquer grande decisão que você vai tomar na sua vida, né? Fazer esse trabalho de você imaginar, vou comprar um apartamento, uma casa, putz, como que vai ser eu morando lá? Sim. Será que eu vou gostar desse lugar, da dinâmica da casa? Como vai ser meu dia a dia lá dentro? Eu pego o trânsito para sair pro trabalho, que horas que eu chego, tá no rodízio, não tá, né? Esse tipo de se colocar nessa situação futura, se ver nessa situação futura para qualquer coisa, para relacionamento, comprar algo, emprego, cara, para qualquer coisa, faz sentido. Você pensar no dia inteiro e todas as consequências que tem te facilitam muito na hora de tomar a decisão. Sim. Porque você vai ter perguntas, putz, e se acontecer isso? Será que vai ser bom ou será que vai ser ruim? Ou, putz, esse lado é positivo, mas tem esse lado negativo. Mas pelo menos você já consegue pensar nisso, né? E o que eu vou sentir de onde eu tô para ir para lá, né? Igual casar, né? Casar, exatamente. Como que é a minha vida de casado versus minha vida de solteiro e vice-versa. Né? Putz, ter filho, como vai ser a vida depois, com filho ou não? Então acho que super legal esse exercício, não tem muito a ver com vendas, mas... Não, acho que para tudo na vida. Muita gente me procura perguntando sobre, cara, você acha que eu deveria, pedindo dica de carreira, né? Você acha que eu deveria mudar de empresa? A minha primeira pergunta é assim, cara, onde você está hoje? Você já cumpriu a sua jornada completa? O Reid Hoffman, né, que foi o fundador do LinkedIn, trabalhei lá por 4 anos, então vivi bastante dessa cultura. No livro dele lá no Blitzscaling, ele fala do Tour of Duty, né, que é a sua jornada ali dentro da empresa. Então, se você está numa empresa, qual que é a sua jornada? Entrei aqui com qual compromisso? Pô, meu compromisso era fazer ABC. Isso pode durar 1 ano e meio, pode durar 3 anos. Acabei essa jornada, qual é a minha próxima? Tem espaço para uma próxima? Normalmente eu vou crescer, eu vou me desenvolver, ou não, terminei, acabou todas as minhas oportunidades aqui. Ah, legal, terminou. Tá bom, para onde eu quero? Não é assim, me ofereceram uma vaga, será que eu vou? Normalmente a resposta é não. Porque, cara, se alguém bateu na sua porta, você deve estar terminando uma jornada. Terminei uma jornada, vou começar a olhar qual que é a minha próxima. Pô, a minha próxima... Tipo, quando eu saí do LinkedIn, eu tinha feito uma jornada lá, eu gostaria de ter feito uma jornada a mais sendo o diretor lá de toda a operação, mas não ia rolar por N motivos. Falei, cara, então beleza, eu quero ser um diretor em outro lugar. Onde que eu posso ir? Eu olhei em alguns mercados, vi algumas empresas, e aí eu fui conversar com pessoas que pudessem me abrir uma nova jornada. Então, acho que isso vale muito, cara, assim, para movimentação de carreira. Eu que fui bicho corporativo por muito tempo, isso vale muito para quem está pensando em evoluir de carreira, enfim, trajetória corporativa. Irado. Galera, olha só, aviso importante para você que está ouvindo aí no Spotify, tá bom? Então, vai lá, avalia a gente com 5 estrelas agora. Vai lá agora, dá uma pausa aí, coloca 5 estrelas e volta de novo. Isso ajuda muito a gente nessa missão de continuar no top 5 de podcasts mais ouvidos aqui na parte de negócios do Spotify. Cara, continuando esse tema, né, de contratação, time, eu quero falar um pouquinho de onboarding com você, né? A gente sabe que o processo de onboarding de qualquer pessoa no time é um processo que tem que tomar muito cuidado. A gente estava conversando aqui antes, né? Você falou que você tem um filho, né? De 4 meses, né? Você tem um mais velho e esse de 4 meses agora. E eu não sei onde que eu vi que você estava falando um pouquinho sobre como que é o processo de onboarding de uma babá. Né? Você tá bem informado, hein, cara? Tô sabendo, cara. Você tem olhos e ouvidos por todos os lados, hein? Tô sabendo bem, porque eu também passei por isso, né?
passei por, tenho 3 filhos, a mais nova agora com 8 meses, né? 2 meninos e uma menina. E, cara, esse processo, né, de você entrevistar a babá, explicar como a casa funciona, dar os direcionamentos, tudo faz todo sentido, né? Porque você achou aquela pessoa que você gosta, que você vai conviver, que você vai confiar a vida do seu filho para aquela pessoa, é algo que é uma decisão sempre importante. Assim como é importante qualquer nova pessoa que você traz para sua empresa. Uhum. Sua empresa é seu filho ou sua filha. Exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado, né? E daí você fala ali que no começo, né? Não adianta você ir lá e falar, tá aqui o filho, vai lá e se vira, né? Você ficou observando, você ajuda, você guia, você é quase babá da babá, certo? Né? E você não larga o bebê com a babá no primeiro dia, totalmente sozinho, né? Queria que você contasse um pouquinho mais, né? Como você recomenda que seja feito esse onboarding de um vendedor novo, trazendo esse paralelo dessa história da babá que eu achei super interessante. Muito, muito boa essa história, cara, porque assim, eu tenho uma enteada que tá com 7, né, então quando eu casei com a minha esposa, quando eu comecei a namorar minha esposa, né, ela tinha 2, 3 anos, eu brinco que eu perdi essa fase do começo ali, já tinha 2, 3 anos, já era mais tranquilo, né, e agora a gente, teve o Rafael, né, ele tá com 4, 5 meses agora, e começou um processo seletivo de babás, na verdade a gente tem 2, né, uma pra semana e uma pro fim de semana. E, cara, foi muito louco, né? Eu já contratei um monte, cara, já recrutei, sei lá, centenas de vendedores na minha vida. E aí iam lá, tinha a agência que era o headhunter das babás e chegava lá em casa. E era muito louco, eu tentando fazer, o que eu pergunto, né, pra babá? A babá ia dormir e tal. Assim, minha primeira pergunta era, cara, mas você vai trabalhar aqui de segunda a sexta, você tem família? Como é que isso vai impactar na sua rotina? Eu tinha um processo de recrutar, mas na parte do onboarding, qual que é o negócio mais louco, né? A babá parece que elas já nascem prontas, né? Cuidou de trocentos irmãos, primo, cara, cuidou da família além toda. De todos os filhos ou de bebês que elas já cuidaram além de história de trabalho além delas. de onde ela já trabalhou em outros lugares. Então, elas, já tem mega experiência, infinitamente mais do que eu, que era o meu primeiro bebê. Cara, beleza, aí chega a babá. Você acha que alguém, no primeiro dia que chega a babá chega lá, 7 horas da noite na sua casa. Rafa tá dormindo lá no quarto, cara, pode ir lá, fralda tá na gaveta, comida tem ali e tal, leite, beleza, a gente tá saindo pra jantar, vamos pra balada depois, umas 2 da manhã a gente chega. Cara, não é assim, né? Cara, você vai lá, aqui tá a fralda, é isso que ele gosta, esse é o brinquedinho. Cara, todos os bebês são iguais, todos choram, cara, muda um pouquinho o outro, mas a babá sabe muito melhor que você. E aí, só que a gente fica cuidando dela, dando todas as orientações. Quando a gente vai pro mundo na empresa, o gerente de vendas, parece que quando ele contrata o vendedor, fala, meus problemas acabaram. Eu tinha um problema, agora eu já contratei um vendedor, ele vai cuidar daquela carteira, não tenho mais que me preocupar. E na verdade é o contrário. O trabalho do gestor começa quando ele contrata a pessoa. E eu sempre falo uma frase quando eu contrato um novo vendedor, que é o seguinte, eu não confio em você até você estar pronto para eu confiar. Muito boa. Aí o cara faz aquela Muito cara boa. de... Como assim? Porrada. Cara, o cara não conhece a empresa, não conhece o produto, não me conhece como chefe, não conhece os clientes, não conhece os sistemas internos. O cara que não conhece nada. Como é que esse cara vai vender? Então, aí entra no ponto onde o gestor... E eu acho que ao longo da minha vida eu fui aprendendo que para eu ser um bom gestor, e o tempo que eu tive no LinkedIn, por exemplo, eu fui President's Club os 3 anos completos que eu tive lá. Porque eu aprendi que eu tinha que gastar muita energia na entrada do time, depois o cara ia, depois eu confiava nele, não tinha que gastar muita energia a mais. Então no começo você vai gastar muita energia. E aí tem 3 pontos fundamentais nesse processo de onboarding. O primeiro é, de fato, a trilha de onboarding. A trilha de onboarding, para quem não está muito acostumado com esse processo de vendas, a formação de um vendedor ela leva de 4 a 6 meses. Para um vendedor estar rodando bem. Por que bem? Ele vai ter que entender as pessoas que ele vai ter que se relacionar, ele vai conhecer o produto, ele vai conhecer a cultura, os sistemas, quem são os pares, e ele vai começar a rodar os primeiros ciclos de vendas. Cara, qualquer pessoa, quando roda um primeiro ciclo de vendas de qualquer produto, cara, não vai bem. Eu recentemente comecei a vender mídia na Pipe Lovers. Cara, montei lá um PPT, sou um vendedor bom pra caramba, fui lá, fiz a primeira apresentação. Cara, vem as perguntas que eu não sabia nem o que era, assim. Não sabia, você nem sabia que você não sabia. Eu não sabia nem o que era o que o cara tava me perguntando. Eu tenho alguma rodagem. Então, assim, por que a gente acha que o vendedor que chegou na sua empresa, que vai fazer o primeiro ciclo comercial,
vai dar certo. Tem um monte de gente que contrata vendedor e o primeiro dia do cara é numa feira. O cara leva uma feira no IMB, no Center Norte. Cara, se o cara chegar lá, parece o Rocky Balboa apanhando, né, numa luta. Então, o processo de onboarding, essa trilha de onboarding, normalmente dura uns 30 dias, né, de todo o conteúdo, mas tem aí mais coisa ao longo do tempo. É fundamental para acelerar esse processo de rampagem. Então, assim, o onboarding não é assim, eu quero fazer o onboarding o mais rápido possível, vou colocar o cara 3 dias numa sala e vomitar conteúdo em cima dele, que daí ele já está pronto para ir vender. Não. O objetivo do onboarding é acelerar a rampagem. Ou seja, esse cara que demoraria 4 a 6 meses para estar full, se você investir nos treinamentos certos, nas sessões corretas, no acompanhamento que precisa ser feito, ele vai acelerar. Talvez em 3, 4 meses ele esteja pronto. Em paralelo disso, dentro do onboarding, tem uma ferramenta que é fundamental, que é o playbook de vendas. E aí, mas Pagotto, me dá um exemplo de um playbook de vendas. O playbook de vendas, ele é vivo, né? Ele é vivo, você vai ter ali uma estrutura padrão de falar da empresa, dos produtos, etc. Mas é um documento, que idealmente seja um documento acessível de uma forma digital, que o vendedor vai poder consultar ao longo da jornada. Tem uma coisa que é um erro muito comum. O vendedor chega na empresa e fala, esse aqui é o nosso contrato. Cara, o cara vai demorar 3 meses para vender um contrato, fechar um primeiro contrato. Cara, nem adianta ele ler o contrato ali. Ele vai ler para entender e tal, mas, cara, ele vai discutir contrato com o cliente daqui a 3 meses. Então, ele talvez tenha que falar de contrato mais lá na frente. Então, o onboarding é importante. O playbook é fundamental. E, principalmente quando você está construindo o primeiro time de vendas, é o momento ideal de fazer. Porque depois que você tem meia dúzia de vendedor ali, sua vida já é um caos, você não consegue parar para fazer. E precisa alimentar todo dia. E, por último, são as metas de rampagem. O que são as metas de rampagem? Não são metas de resultado. Não adianta chegar falando, e aí, vai vender quanto esse mês? Cara, não. Olha, na primeira semana eu quero que você faça os treinamentos e faça essas simulações com o time interno. Na segunda semana, você vai fazer tantas prospecções e o objetivo é agendar tantas reuniões. Depois você vai agendar tantas reuniões e apresentar tantas propostas. Ou seja, tem um ciclo até vender. Até porque resultado é resultado, né? Então, o meu modelo de gestão é um modelo de gestão baseado em atividades. O melhor gestor é aquele que sabe quais são as atividades-chave para o vendedor performar e ele mede aquilo todo santo dia. Então, acho que é um pouco nessa linha, assim, o grande papel do gestor é formar o time dele e garantir que o time esteja rodando. A hora que o time está rodando, a coisa vai que é uma beleza. Mas se você não treinar o cara na largada, ele nem sabe o que é certo e errado, né? Isso que você falou agora, acho que é um negócio interessante, né? Você falou sobre o onboarding, esse momento de rampagem que você tem que ter claro como fazer esse processo corretamente para que, no final do período da rampagem, ele esteja rampado, esteja entregando como os outros vendedores. Agora, você falou, na hora que ele está rampado, que está rodando, que está na velocidade cruzeiro, o negócio está andando. Quais são os rituais você julga que são importantes de você ter quando o negócio já está na velocidade cruzeiro? Você falou, todo dia você está olhando ali as principais alavancas, as atividades que eles estão cumprindo. Porque no fim do dia, né, é isso, a gente tem um funil de vendas e daí você vai ter para cada etapa do funil atividades que esse vendedor ou pré-vendedor, independente de como você organizou o seu time, que ele vai ter que fazer. E, na verdade, é como se fosse uma equação, né? A mais B mais C igual ao resultado que é a venda, seja em número de vendas, seja na receita de venda, seja no prazo de pagamento, seja na política de desconto, seja na receita que aquela venda vai te trazer, né? Ou no tipo de contrato. Então, você tem elementos que somados, multiplicados, que são os inputs, né? Que são as variáveis que você vai conseguir mexer, que no fim do dia são isso, as atividades que você tem no dia a dia que vão te resultar numa venda. Tem vendas que têm um ciclo mais curto, então é mais rápido de você medir isso, e tem vendas que são ciclos mais longos, de 3 meses, 6 meses, é muito mais difícil de você medir isso, né? Como que você mede, ou quais são os rituais, essa é a pergunta, quais são os rituais que você tem quando você está na velocidade cruzeiro com o seu time de vendas? Legal, acho que esse é um ponto importante, né? Porque uma área de vendas normalmente é caótico, né? Quem já veio visitar aqui o escritório do G4 sabe, cara, tem o lado aqui da galera de vendas que, o negócio é um zoológico, né? Assim, maravilhoso. Cara, assim, é muito louco, né? Um dia a dia de vendas. Só que para quem tá lá no meio, né? Eu gosto muito de assistir aqueles filmes de guerra, né? Eu ficava imaginando assim, cara, imagina aqueles caras na Segunda Guerra Mundial,
no dia D, o cara desembarcou de paraquedas ou pelo mar, o cara tá lá no meio da trincheira, fala, cara, não ia nem saber onde que eu tô. Mas os melhores exércitos, o cara sabe onde que ele tá navegando. Esse é o papel do gerente de vendas. Naquele monte de reunião, problema, cliente que não paga, vendedor que fala, cara, no meio daquela... O gerente de vendas sabe exatamente o que precisa ser feito. Esse é um bom gerente de vendas. E como que ele vai gerir isso? Alguns rituais importantes. Primeiro de todos eles, você vai ter uma reunião semanal de time todo começo da semana para dar o tom qual que é o objetivo daquela semana. Olha, nós estamos acima da meta, estamos abaixo, lançamos um produto novo, vai ter uma feira, mudou não sei que coisa, fulano entrou, fulano saiu, enfim, notícias de mercado, concorrente. É um momento de conexão do time. Esse é um ritual fundamental logo no começo da semana. Depois, tem os rituais de one-on-one. Todo gestor tem que ter pelo menos 30 minutos por dia com cada vendedor do seu time para conversar de desenvolvimento de carreira, de problemas do dia a dia. Não é um momento de cobrar resultado de vendas. Todo mundo aqui já teve um chefe, né? Você fala, puta, preciso falar com o meu chefe. E é isso, o seu vendedor ele precisa falar com o chefe dele. Pô, mas não tem nada para falar essa semana? Precisa ser toda semana? Sim, é 30 minutos toda semana. Toda semana ou todo dia? Toda semana. Toda semana. Se não tiver nada para falar, pô, beleza, devolve meia hora e segue a vida. Isso é uma coisa. O segundo ritual, que é o que poucas pessoas fazem, é o que eu chamo de pipeline review ou revisão do pipeline. E muita gente acha que isso é a reunião de forecast. Reunião de forecast é você chegar para o vendedor e perguntar, e aí, vai vender quanto esse mês? Ah, meu compromisso é vender R$1 milhão. Cara, X. Isso não precisava fazer uma reunião. Você preenche o CRM, eu vejo esse número e, ok, chego nessa conclusão, ou você me manda um e-mail. O que os gestores não... E normalmente eles fazem isso numa reunião coletiva. Bota todo mundo na sala. Qual que é o seu compromisso, seu compromisso? E fica todo mundo ali numa bunda na parede, né? Querendo, pô, não sei se eu falo muito mais ou muito menos, horroroso. E o gestor economiza o tempo dele. Qual que é o ritual correto? Revisão de pipeline. Você vai ter 1 hora por semana com cada vendedor, e aí pode ser o pré-vendedor, o vendedor ou o farmer, e você vai bater com ele todas as oportunidades que estão no pipeline. Pô, mas tem 50 oportunidades do pipeline. Sim, na primeira semana você vai demorar mais de 1 hora. Ao longo do tempo é um acompanhamento mais tranquilo. E isso vai estar tudo dentro do CRM. Cara, todas essas oportunidades têm que ter um próximo passo. Todas as oportunidades você sabe qual que é o roadmap to close, ou seja, o que precisa acontecer em cada venda para ela fechar. Então, o papel do gestor não é chegar, e aí vai fechar essa conta. Cara, o que a gente precisa fazer nessa conta para ela avançar? É um ritual individual, não coletivo, onde o gestor conversa com cada pessoa do time. Pô, Pagotto, mas eu tenho 10 vendedores, eu preciso fazer 10 pipeline reviews e 10 one-on-ones por semana, são 10 vezes 1h30. São 15 horas da sua semana. Porque, cara, esse é o seu trampo. O trampo do gerente de vendas é gerenciar os vendedores. Óbvio, 10 pessoas é muito. O ideal é você ter ali entre 7 e 8, né? Para você conseguir ter um tempo hábil de gerir o time. Então, esse é a recomendação. Então, você vai ter a reunião semanal, você vai ter o one-on-one, você vai ter a reunião de pipeline review e um último ponto que, para mim, é chave, que é o seguinte, você precisa treinar o seu time toda semana, no mínimo 2 horas. E aí o pessoal fala, pô, mas eu não tenho tempo de treinar o meu time. E eu falo, vamos lá, 2 horas por semana é 5% do tempo. E todos os vendedores eles ficam 2 horas por semana fazendo 2 coisas. Primeiro, eles ficam mais de 2 horas por semana no Instagram, durante o horário de trabalho. E ficam mais de 2 horas por semana no banheiro. É a famosa cagada remunerada, né? Então, assim, ainda tem os caras que são mais produtivos. Eles cagam no Instagram, né? Mas, cara, na prática, tem tempo. Quem que não tem tempo? O gestor. O gestor não tem o tempo de preparar um treinamento novo toda semana, parar para o time. E foi meio que daí que foi o meu boom de pensar na Pipe Lovers, né? Porque essa é uma dor, principalmente de empresas pequenas e médias, né? De conseguir treinar esse cara toda semana. Mas qual que é o ponto, né? Pô, a gente é palmeirense. Eu fico louco da vida quando o Palmeiras perde um campeonato nos pênaltis. Eu falo, cara, não é possível. O que a gente fala? Os caras não treinam pênalti? Não é isso que a gente fala? Exatamente. Quando o nosso vendedor não vende, a gente não fala assim, esses caras não treinam. A gente não treina eles. Esse é o ponto. O gestor de vendas tem que fazer a reunião semanal, tem que acompanhar o forecast, ele vai, obviamente, junto com o vendedor nos clientes, e ele tem que treinar esse povo. Ele tem que treinar o cara toda semana. Pô, mas eu não tenho braço para fazer. Aí é um outro problema.
mas você deveria treinar esse cara toda semana. Então, esses são os rituais principais de um gestor de vendas. Onde você acha que é o maior erro? Na contratação ou na hora de treinar o time? Cara, normalmente é na largada, né? Normalmente, assim, é como um funil de vendas. Eu não vendo por quê? Eu vendo porque eu sou ruim de negociação? Não, eu sou vendo porque provavelmente eu estou gerando o lead errado. Em contratação, normalmente é isso. Você contratou uma pessoa errada, aí você não treina ela direito, aí você não acompanha ela direito e aí ela não vende, né? Acho que esse é um... Nunca é só uma coisa. Não, raramente é só uma coisa. E sim, muitas vezes, né, o pessoal fala sobre, o vendedor, às vezes ele perde a motivação, né? Tem uma estatística interessante, né? Um vendedor, em média, ele fica de 1 ano a 1 ano e meio numa empresa, tá? Se é uma venda mais transacional, ele fica 1 ano na média. E se é uma venda mais complexa, 1 ano e meio. E aí, vamos lá. 1 ano? Não. Tem caras que ficam 3 meses, tem caras que ficam 2, 3 anos. Né? Então, assim, essa é a média. Então, se você consegue aumentar, né, o termo disso em inglês é o tenure desse cara, o seu retorno sobre o investimento nesse vendedor é maior. Então, aí entra a história de você ter um plano de carreira, né, de você, cara, dar visibilidade pro cara, você fazer uma revisão de performance, montar um plano de desenvolvimento individual. Mas, assim, o grande erro tá na descrição do perfil do vendedor, contratar as pessoas certas e o que o vendedor quer no final? O vendedor, no final, ele quer crescer. Se você é numa empresa que ele tá vendendo, que ele tá batendo meta e a empresa tá crescendo, cara, bora, é o que vocês fazem aqui. Por que galera que morde a mesa? Porque tem espaço para crescer, tem oportunidade, tem unidade de negócio novo, aí o cara vira coordenador, depois vira gerente, o cara vê que ele está num ambiente de crescimento. Se o cara vai para a empresa tem 20 anos, sempre teve 3 vendedores, ele é contratado para ser o vendedor daquela empresa, cara, ou eu estou satisfeito com esse salário e fico aqui, esse cara não é muito ambicioso, né? Ou, cara, assim, eu vou durar pouco tempo, porque se eu quiser crescer, eu vou para outro lugar. A gente falou aqui bastante das skills e daquilo que a gente precisa no vendedor. Mas a gente sabe que muitas vezes quando a gente pega aquele vendedor que, cara goleador, marcador de, o cara, né, manda bem pra caramba. E a gente passa ele para coordenador ou gerente, às vezes não performa tão bem quanto quando ele estava ali no front, né, na frente ali no campo de batalha. Então a gente falou muito das características do vendedor. Fala para mim um pouquinho mais dessas características que você já falou aqui en passant, né? Do gestor de um time de vendas. O que você acha que esse gestor do time de vendas tem que ter diferente do vendedor para que ele seja um bom gestor de vendas? A gente já falou de muita coisa, mas se você pudesse resumir aqui, gestor de vendas, qual que você acha que faz o cara ser bom ou ruim? O sonho de todo vendedor é ser gerente de vendas, né? E aí quando o cara fica enchendo o saco da empresa para virar gerente, coordenador, líder, né? Aí quando o cara senta nessa cadeira, ele não tem uma puta ideia do que é o trabalho de ser gestor. E no começo, ele acha que, como ele era um bom vendedor normalmente, ele tem que vender por todo mundo, né? Normalmente esse cara, ele é uma liderança técnica, né? Ele aprendeu a ser um vendedor, né? E ele quer replicar isso para outras pessoas. Na prática, cara, o que um gestor ele precisa ter muito claro? Ele precisa ter muita organização e planejamento de funil. Ele precisa entender qual que é a equação da venda. Perfeito. Então, eu preciso entender qual que é a equação da venda. Segundo, eu preciso definir qual que é o meu território de atuação. Então, cara, qual que é o meu Serviceable Obtainable Market? O pessoal fala muito do TAM, né? O Addressable Market. Né? O som é, cara, para quem de fato eu vou vender. E é uma planilha com o nome de todas as empresas que eu quero atender. Né? Esse é o segundo ponto. Então, é a equação de vendas, é o mercado endereçável. E terceiro, qual que é o perfil de vendedor que tem que trabalhar no meu time que vai executar aquela equação? Cara, é tão simples quanto isso que fiz isso por 20 anos, entendeu? Mas esse é o problema. O problema é que o gerente, quando chega na cadeira de gerente, ele acha que ele virou chefinho. E, cara, ser chefinho de vendas é uma desgraça, porque alguém lá em cima vai te perguntar, e aí? Vai vender quanto? Cara, aí o cara sai que nem um louco, tentando caçar milho de todas as vendas. Então, assim, tem um trabalho importante desse acompanhamento, saber o que é o trabalho de gerir. Muito bom, cara. E aí, para você que está aqui acompanhando a gente, ouvindo a gente, que aula. Acho que aqui, só o que eu anotei, eu já anotei umas 3 páginas, mas você que está ouvindo aí, você já deve ter anotado umas 10. Que aula, Pagotto, que aula. E aqui é só um gostinho do que é participar do G4 Sales, do Traction ou da Academia de Vendedores. Se você quiser saber mais,
manda mensagem aqui para a gente do G4, que o nosso time de especialistas, os nossos vendedores, vão saber, entender o momento de maturidade que você está, que o seu negócio está, e poder fazer esse melhor match, né? Te indicar qual o melhor produto para o seu momento. E você que está ouvindo aí no Spotify também, a gente sempre tem a nossa caixinha de perguntas lá. E a pergunta que a gente está colocando lá é a seguinte: você está satisfeito com o time comercial do seu negócio? Então vai lá, responde, comenta para a gente saber se você está satisfeito ou não com o time de vendas do seu negócio. E também, se você não estiver, comenta qual o motivo pelo qual você não está feliz com o seu time de venda. E lembrando aqui que você só consegue responder essa caixinha no Spotify pelo celular. Bom, fechamos esse bloco aqui de vendas, né? Baita aula. Quiserem saber mais, entra aqui em contato com o G4 e você pode ter esse meu querido Pagotto sendo o seu mentor, o seu professor e... Venham. E te ajudando aí, mas... Eu acho que o G4 vai ter que fazer uns auditórios maiores, cara. Você tá tendo muita demanda. Queremos, compra o Teatro Santander aqui, vamos botar mais gente lá. Calma, vem coisa boa aí, mas calma, vai demorar um pouquinho, para construir demora, mas calma. Compra o Pacaembu logo, calma. Não vamos exagerar também, né? Cara, eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira empreendedora, um pouquinho do Pipe Lovers, como foi essa sua mudança, né, de ser um executivo para virar um empreendedor. Você já tem mais de 20 anos de experiência em vendas corporativas, né? Você já passou, que nem você falou, pelo LinkedIn, Créditas, TOTOS, Bayer. Cara, baita experiência aí. Em 2022, você virou mentor aqui. Foi 22? Foi antes? Foi 22, foi maio de 22. Você virou mentor aqui do G4 e também começou a Pipe Lovers, né? O que te motivou a fazer essa transição de carreira de executivo para empreendedor? Cara, assim, eu sempre fui motivado pelo empreendedorismo, porque meu pai sempre foi empreendedor, né? Legal. Meu pai sempre teve empresa de software, então assim, ele abriu a primeira empresa dele no ano que eu nasci. Então eu vivi dentro da minha casa com um ambiente empreendedor, diferente de quem tem pai que é professor, funcionário público, médico. Cara, na minha casa, ou que trabalha em empresa mesmo, né? Cara, quando eu vou ter o performance review, vou ser promovido, vou ter férias. Na minha casa, as discussões eram... Cara, como que eu gero mais lead, como que eu contrato gente melhor, como que eu atendo melhor o meu cliente, como que eu pago menos imposto. Cara, eram essas discussões. Dentro da lei. Dentro da lei, né? Jogar com a Bíblia embaixo do bolso, né? Do braço. Aqui. Jogar com a régua embaixo do braço, né? E, cara, dentro desse contexto, então assim, o meu pai acabou vendendo a empresa dele quando eu estava no começo da faculdade. Legal. Né? Mas a gente nunca teve a expectativa de que eu fosse trabalhar com ele, né? Então, a minha mãe trabalhava numa empresa alemã, por isso meu pai me colocou num colégio alemão e falou, esse moleque vai aprender alemão, vai virar executivo de empresa multinacional. Meu pai, como empreendedor raiz, falou, cara, vida de executivo é muito mais fácil. Pô, tem secretária, voo internacional, não sei o que lá, e me botou nessa. Então, eu comecei lá na Bayer, né? Depois, eu fui trabalhar na Câmara Alemã, acabei entrando na TOTOS, né? Na TOTOS entrei como estagiário, fiquei 7 anos lá, saí como gerente executivo e aprendi muito sobre esse mercado novo de SaaS. Trabalhei próximo do Lars Cosentino, lá trabalhei em vários projetos com ele, que é um baita empreendedor, então... Monstro. E era muito louco, porque ele Inclusive, falava... a gente tem que trazer ele aqui, ó. Anota aí pra gente trazer ele. Não, o Lars é um cara muito fera pra trazer. E, cara, era muito legal, assim, porque ele falava umas coisas pra mim, né? Eu lembro que uma vez a gente entrou numa sala, a gente ia lançar um produto, que é o Fluig lá da TOTOS. Isso faz uns 10 anos agora. Eu trabalhava com a Marília Roca, né? Que foi quem trouxe a Endeavor pro Brasil. Eu tava numa sala com a Marília, era tipo assim, umas 8 horas da noite. E, cara, Marília, esse produto não tá bom pra lançar e não sei o que e tal. Ela, a gente tem que lançar, já combinamos ali com o Lars. O Lars entra na sala. Pô, tá tudo bem aí? Não era normal, cara. A empresa já faturava uns 2 bi na época. Entra um cara, o CEO da empresa de 2 bi, e aí? Fundador. Tá tudo bem aí? A Marília virou pra ele. Não, é que o Pagotto falou aqui que ele tá um pouco na dúvida se dá pra lançar o produto. Aí eu falei, não é bem assim, não dá pra lançar. Então tudo bem, vocês se resolvem aí, vai, né? Caramba. E ele falou assim, cara, tem que tirar os paquidermes que estão atrapalhando e toca o pau. E pra mim isso era uma coisa normal, eu era funcionário dele. E eu ouvi o meu pai falando esse tipo de coisa, cara, vamos fazer negócio. E quando você tá, cara, no mundo corporativo, você vê umas pessoas que, cara, o cara não tá trabalhando pela empresa, o cara tá trabalhando pra ele, pessoa física, que me dava... Então eu sempre tive essa visão muito empreendedora
de vamos lá, faz e acontece, né? Enfim, fiquei lá 7 anos na TOTVS, fui convidado pelo LinkedIn para lançar o Sales Navigator na América Latina, fiquei 4 anos lá, foi comprado pela Microsoft. Cara, multinacional legal, mas quis voltar para uma empresa brasileira porque eu queria ter mais autonomia. Meu negócio de empreendedor já estava coçando. Fiquei 3 anos na Acreditas, peguei uma operação de vendas que tinha 40 pessoas, levei para 240, faturava 2 milhões por mês, estava faturando 24 quando eu saí de lá. Falei, cara, eu preciso empreender. Eu achava que eu ia fazer alguma coisa de software para vendas, porque era isso que eu vinha fazendo há muito tempo. E eu saí, cara, vou ficar um ano sabático e vou pensar o que eu vou fazer, vou levantar dinheiro com o investidor e tudo mais. E nessa que eu saí, a galera me convidou aqui para ser mentor, né? E aí são coisas loucas da vida, né? Assim, uma das coisas que eu prezo muito é pela construção de network. Assim, muita gente me pergunta, né? Como é que faz para ser mentor do G4? Cara, eu acho que é um trabalho de uns 15 anos que de repente uma galera senta numa sala lá e aí eles, a gente precisa de um mentor da repimboca da parafuseta e como você construiu muito legado ao longo da vida, essas coisas acontecem, né? E aí, foram 3, 4 pessoas que eu já tinha tido várias interações ao longo da minha jornada que acabaram me convidando. Irado. E aí eu vi e falei, cara, conheci um pouco de você, já tinha visto e tal, mas aí o pessoal me falou do modelo das mentorias que a gente tinha dentro das aulas. Falei, como assim? Nós vamos dar mentoria para 40 pessoas em um dia? Na primeira turma que eu fui dar ali, na turma 8 do G4 Sales. E aí, cara, cheguei lá, era no domingo, dei mentoria para 40 pessoas, 40 empreendedores em um dia. Eu achei que eu não ia conseguir nem a pau. Cara, foi animal. NPS lá em cima. Falei, opa, esse negócio é transformador. E aqui, sendo bem transparente, cara, eu nunca fui um cara muito fã de educação. Mas aí eu fui refletir por que eu nunca fui fã de educação e eu tava num negócio que era animal. Estava ajudando empreendedores, empresas pequenas, médias, que queriam crescer. E aí eu fui refletir por quê? E aí qual que foi a minha realidade? Eu aprendi tudo isso que eu falei até agora, cara, não fiz nenhum curso não. Tudo que isso eu aprendi foi na prática. Cara, foi lá na Câmara Alemã, foi na TOTVS que eu aprendi com gente da SAP, da Oracle, da Microsoft, do Google, da Apple, da AWS. Eu fui aprendendo com gente das melhores escolas do mundo. E eu sabia fazer isso. Eu tava lá com uma dúvida no LinkedIn, cara, eu mandava mensagem para um cara que, lá nos Estados Unidos, que tinha benchmark do mundo inteiro. Eu não precisava muito buscar fonte externa. Aí eu cheguei aqui, eu falei, caramba, tem um baita potencial de transferir esse meu conhecimento. Mas aí tinha um negócio, você falou de pensar lá na frente, né, qual que é o impacto. Falou, não dá para eu emanar o conhecimento, porque o meu conhecimento é finito. E eu, nessa época, eu estava no meu sabático, comecei a tomar café com um monte de gente. E almoço com uma. E comecei a postar esse conteúdo no LinkedIn, começou a viralizar e tal. Comecei a ganhar muito seguidor. Falei, vou ficar famoso igual o Thales, o Nardon, o Alfredo lá. Quem sabe eu vou viver de likes, né? E obviamente não dá para viver de likes. E aí comecei a estudar comunidades. Legal. Já tinha o clube aqui, já tinha o Scale. Falei, animal esse negócio que os caras estão... Eu gosto muito de networking, aprendi muito com outros pares. O que eu sei fazer é vendas B2B. Eu acho que dá para eu criar uma comunidade de vendas B2B. Então foi aí que surgiu a Pipe Lovers, né? Foi totalmente inspirado no que eu vivia aqui no G4. Eu era um cara avesso ao business de consultoria de vendas, treinamento de vendas, mas é porque eu estava numa posição privilegiada que a maioria das pessoas de empresas brasileiras não tem. Cara, então assim, o cara que é um gerente de vendas numa empresa no interior de São Paulo, esse cara não tem o networking que eu tenho. Ele não conhece as pessoas que eu mando 2, 3 WhatsApps, cara, falo qualquer pessoa que quiser no mundo, né? A galera não. Então, daí veio essa ideia, comecei a estudar sobre comunidades, eu sou fã de receita recorrente, né? Então assim, cara, eu prefiro que uma empresa me pague R$1.000 por mês do que ela me paga 10 pau na cabeça. Porque o R$1.000 por mês me faz ter que atender bem esse cliente, entregar conteúdo de qualidade e gerando legal. Então, resumo da história, hoje a Pipe Lovers é uma comunidade que tem 4 grupos. A gente tem um grupo para gestores comerciais, um grupo para vendedores, hunters e farmers, pré-vendedores, prospecção e canais e parceria. Cada um desses grupos, a gente faz uma aula ao vivo toda semana, trazendo um expert mentor de mercado, que vem da minha rede de relacionamentos. Eu convido essa pessoa, a gente tem um modelo, a gente tem um roteiro, onde a gente faz uma pergunta, faz lá o roteirinho de perguntas com essa pessoa, e ela, para extrair todos os conhecimentos baseado em quê? Lembra dos 4 pilares que eu te falei lá do começo? Aquela é a nossa metodologia. Então, a gente tem sessões atreladas àqueles pilares, que são as competências. Então, toda semana, dentro desses 4 grupos, eu vou tendo as aulas ao vivo. Essas aulas ficam gravadas dentro de uma plataforma, né?
Então, hoje a gente tem mais de 400 horas gravadas sobre vendas B2B e os membros eles estão dentro de fóruns, dentro do WhatsApp, onde eles podem trocar com outras pessoas. E aí entra lá um vendedor e fala, pessoal, eu estou querendo aplicar aqui vendas enterprise, usar técnicas de account-based marketing no segmento de HR Tech. Alguém está fazendo isso? Topa bater um papo de benchmark? Irado. Cara, quanto vale isso? Isso vale R$75 por mês por pessoa, né? Então, ao modelo de oferta que a gente fez inicialmente, a gente começou vendendo para o B2C até ganhar uma massa crítica. Chegamos até uns 500 e poucos membros assim. E aí, cara, fui no RD Summit ano passado lá palestrar. Cheguei lá, a galera, pô, Pagotto, legal, isso aqui tal, vou contratar para mim como gestor, mas eu quero colocar meu time. Tem pacote para empresa? Eu, tem. Vou te mandar aqui. E aí surgiu nossa oferta para empresas. Irado. Foi meio que na época que meu filho nasceu no final do ano, a gente de fato botou na rua isso dezembro, janeiro. Então, cara, a gente já tá com 80 clientes até hoje, o mês acaba semana que vem, né? Então, cara, a gente já deve estar chegando aqui em 100 clientes, a maquininha rodando, Irado. né? Então, para mim, no final das contas, o que a gente criou? A gente criou uma universidade corporativa de vendas, onde os vendedores estão aprendendo todos os dias. Eu tirei o fardo do gestor, porque o gestor que não tem o tempo de... O meu público-alvo são empresas que têm até 30 vendedores. É esse cara que não tem uma área de treinamento, não tem uma área de planejamento. É ele que tem que resolver tudo. Então, a gente leva esse conteúdo sobre vendas. Óbvio, ele vai treinar sobre o produto dele, sobre os processos dele. E aí teve uma baita sacada, que veio um dos clientes que trouxe pra gente. Que o pessoal pediu, tem as métricas de uso? Tem o certificado? Falei, gente, eu nunca fui em nenhuma empresa, mostrei o certificado e vendi um contrato. Falei, gente, o segredo é o seguinte, você tem que ter um ritual. E a gente recomenda aos nossos clientes lá ter o que a gente chama de um momento Pipe Lovers. O que é isso? O gestor vai fazer uma reunião, se o cara não tiver tempo, é meia hora. Você bota todo mundo na sala e fala assim, e aí, o que vocês aprenderam na Pipe Lovers essa semana que a gente pode aplicar aqui? Aí na primeira semana é aquela coisa, veja bem, meu usuário, não tive acesso e tal. Beleza, semana que vem nós vamos fazer de novo e eu quero ouvir o que vocês aprenderam. Irado. Aí, cara, você começa a entrar no que é o famoso lifelong learning. Não acaba nunca, não tem fim. E se resolve para um desse cara que é o pequeno e médio que quer aprender. Então, cara, tô mega feliz, valorizo trocentas milhões de vezes mais o empreendedor agora. Eu acho que as minhas aulas no G4 melhoraram muito conforme a minha empresa vai evoluindo. E eu brinco lá no G4 Sales que, quando eu comecei a dar aula, eu tinha montado uma aula, mas eu não era empreendedor ainda. Perfeito. E eu falo, cara, toda a turma que eu vou, apesar de serem alunos diferentes, pessoal, eu tenho um compromisso de toda aula eu vim contar o que evoluiu na minha empresa de uma aula para cá. Então é meio que a profecia autorrealizável de que as coisas vão sendo bem executadas. Parabéns, irmão. Porrada. Valeu. Baita história demais. Muito legal mesmo. Galera, queria ficar aqui mais umas 2 horas batendo papo com o Pagotto, mas a gente está indo aqui para fase final desse papo, que é o bate-bola com o gestor, né? A gente tenta manter 1 hora, estouramos aí um pouquinho 1 hora, então você que está na academia, fazendo o seu cardio, estende um pouquinho mais, né, para ouvir. Vai na esteira, deixa final. a gente lá, pô. É, isso aí, pô. Bate-bola do gestor. Eu te faço uma pergunta, você responde rapidinho. O que constrói um bom gestor? Constrói um bom gestor é uma preocupação genuína em encontrar os melhores vendedores para o seu time. Você tem que ter uma preocupação genuína com ele. O que constrói um bom time de vendas? Um bom time de vendas é você criar um elo de conexão entre todos eles. E encontrar esse elo é uma das missões dos gestores. Boa. Você se considera hoje mais um vendedor empreendedor ou um empreendedor vendedor? Cara, eu acho que eu me considero um empreendedor vendedor. Eu acho que antes na Alice, hoje o meu papel maior é de produtos lá dentro da Pipe Lovers. Irado. Qual conselho você daria para o Pagotto do passado que estava assumindo a primeira posição de liderança? Legal essa história. Eu quando estava no começo de carreira, né, quando eu assumi o meu primeiro time um pouquinho maior, eu estava na TOTS, a Marília Roca era minha chefe, né? E todo mundo quer virar chefinho. Não tem como. Todo mundo está em começo de carreira, quer ser líder e tal. E tinha uma época assim, legal, eu tinha assumido vendas e marketing, ele era um time. Não, pode passar todo mundo para mim. Tinha, não, a gente vai tirar a gente do outro time, você quer assumir? Assumo. Gente, não adianta você querer ter muita gente no seu time. Tenha pessoas boas. Pessoas ruins vão te dar trabalho, vão sugar energia, vai levar o time para baixo. Então, trabalhe com pessoas boas, selecione muito bem e demita muito rápido. Porque assim, não dá para ficar segurando gente ruim e puxa todo mundo para baixo. Boa. Qual o livro sobre vendas que te marcou?
Acho que são 2. O primeiro deles foi o primeiro que eu li, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro, ele tem lá os 10 mandamentos. Eu lembro que na época, foi logo quando eu tava na Alemanha, né? Que eu tinha ganhado o estágio lá, eu fui pra Alemanha, não tinha Kindle, não tinha porra nenhuma na época, né? Mas eu tinha comprado esse livro. E eu fiz o resumo dos capítulos. Isso aí é uma baita... Se você ler só o título dos capítulos, já resolve metade dos seus problemas. E acho que o segundo livro, que foi bem transformador e é a base de muitas aulas que eu dou aqui no G4, é o Receita Previsível do Aaron Ross, né? Por mais que já seja um livro que tem 10 anos aí, muita empresa ainda não incorporou as práticas de quebrar isso no processo. Por isso, ser engenheiro de produção, você sabe como é importante, né? Então, para mim, esses 2 livros acho que são os principais. E algum livro de liderança? Pipeline da Liderança, do Rancharan. A gente, inclusive, usou esse livro agora no G4 Scale, quando a gente falou dos níveis de maturidade de gestão. Irado. E qual outro livro, sem ser sobre negócios, que você leu e te marcou? Cara, eu gosto muito daqueles livros do Simon Sinek, né? Eu li, no começo do meu sabático, que não foi um sabático, eu li o livro do O Jogo Infinito. Legal, bom. Cara, esse livro mudou minha cabeça de um jeito que eu acho que vale para qualquer coisa, não só para você abrir um negócio, mas para sua carreira, né? Eu, ao longo da minha carreira, fui sempre muito competitivo, eu sempre queria entrar logo na faculdade, queria ser promovido logo, queria tudo logo, né? Todo mundo quer as coisas tudo logo. E eu comecei a descobrir ao longo do tempo, cara, tá tudo bem, às vezes não... É que hoje é fácil falar, né? Depois que você chegou depois que deu certo, né? Engenheiro de obra pronta, é fácil, na época ali você tá ali se matando. Talvez até seja bom você querer ter essa ansiedade. Mas o ponto é o seguinte, às vezes se você não foi promovido em um ciclo ali do Performance Review, se você não bateu a meta de tanto de receita naquele quarto e bateu no outro, se você não conseguiu contratar o gerente de... Cara, tá tudo bem atrasar 1 a 2 semanas para um negócio que pode ser transformacional para sua carreira no longo prazo, né? Eu tinha um cara que trabalhou comigo do LinkedIn, o sonho da vida dele era trabalhar no Google, né? Não vou revelar nomes aqui para não expor, mas o sonho do cara era trabalhar no Google. Cara, bicho, se você quiser trabalhar no Google, você vai trabalhar no Google. É uma questão de quando, né? Aí o que aconteceu? A hora que o cara chegou no Google, o cara se frustrou lá, foi uma área que não era muito legal, acabou saindo depois de 1 ano e pouco. Mas a realidade é o seguinte, se você quer um negócio, acho que isso é importante, vai com calma, né? Quando você vai olhando ao longo do tempo, da construção, das coisas que são importantes para você, acho que tudo que eu construí, né? Cara, o fato de eu ter sido convidado para ser gestor aqui mentor aqui no G4, tudo que eu... Cara, nenhum mentor lá, expert da Pipe Lovers, cara, ganha 1 centavo, né? Ou seja, eu consegui construir a minha empresa baseado no relacionamento dessas pessoas que eu construí ao longo de 20 anos, porque eu nunca pisei na cabeça de ninguém. Então, acho que essa construção é importante, vale para quem é vendedor, vale para quem... Cara, às vezes eu já perdi vendas que o cara virou um baita relacionamento. Então, tudo na vida é uma construção e isso significa investir em relacionamento, né? Investir em relacionamento, investir em network. Às vezes... O Alfredo fala muito isso, né? Você tem que ser interessante sem ser interesseiro. Exatamente. E você vai ganhando esse relacionamento. Eu falei com um cara essa semana que ele falou, cara, eu não esqueço a primeira vez que eu encontrei com o Alfredo. Eu falei, caramba, sério? Eu tava num evento em Brasília, ele tinha acabado de vender a empresa lá pra Vetex. A gente foi num jantar, ele nem comeu, bebeu direito, no final ele pagou a conta, né? Pô, esse negócio me marcou, um cara genuíno ali. Cara, olha isso, o cara marcou ali umas 10 e, cara, é isso que você vai construindo todo dia. É um porquinho, networking. Você vai pôr na moeda todo dia. Talvez um dia você precise quebrar o porquinho para tirar. Às vezes ele quebra sozinho e você tira uma bolada ali de dentro. Então, é isso, cara. Assim, a nossa vida, a nossa carreira, a nossa jornada, ela é infinita. Muito bom. Galera, gostaria de novo de ficar aqui o dia inteiro batendo papo contigo. Que papo bom, muito legal. Espero que vocês tenham gostado quanto eu gostei. Peço para vocês seguirem aqui o nosso canal no YouTube, aqui no Spotify, para vocês e ativarem o sininho aqui do Spotify também, para vocês receberem sempre um novo episódio que sai aqui do Papo de Gestão, entre outros podcasts aqui da casa do G4 Podcasts. Também te convido a compartilhar esse episódio com seus amigos vendedores, com o seu gerente de vendas, com outros gerentes vendedores, com o dono da sua empresa, que esse episódio que foi uma baita de uma aula em 1 hora, que é só um pouquinho do gostinho que você tem quando você participa aqui do G4 Sales, Traction, Academia de Vendedores, entre
vários outros programas aqui da casa, que se você tiver interesse, lembre de entrar aqui em contato, vai lá no @G4 Educação, manda uma DM lá e o nosso time de especialistas vai conversar com você para entender o momento que a sua empresa está, que você está como gestor ou como vendedor, que agora a gente tem a Academia de Vendedores também, para que você possa aqui pegar o programa da casa que funcione melhor para o seu momento e para o momento da sua empresa. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e te vejo no próximo episódio aqui do Papo de Gestão. Grande abraço, galera. Até a próxima.